Imagine a cena. Você está andando na rua numa tarde ensolarada, talvez tomando um refrigerante. O mundo está seguindo seu curso. De repente, algo chama sua atenção. Um carro está saindo de uma vaga de estacionamento. Quando você o viu pela primeira vez, poderia jurar que era um roxo profundo e misterioso. Mas à medida que ele se move para a luz do sol, algo incrível acontece. O roxo começa a desaparecer, transformando-se em um azul vibrante e elétrico. Ao fazer uma curva, ele exibe um verde brilhante. Você pisca. Você acabou de ver isso? Foi um truque de luz? Ou foi algo saído de um filme de ficção científica? É um momento que parece pura magia, mas estou aqui para dizer que é pura ciência. Isso não é uma ilusão. É o incrível mundo da pintura automotiva que muda de cor. Por anos, nos acostumamos com carros de uma cor sólida. Você escolhia vermelho, azul ou preto, e era isso. Mas hoje, a tecnologia avançou tanto que a cor do seu carro pode ser tão dinâmica quanto o mundo ao seu redor. Esse efeito, frequentemente chamado de efeito camaleão, não é alcançado com tintas ou pigmentos simples. É o resultado de décadas de pesquisa em física e química, tudo se unindo para pregar uma bela peça em nossos olhos. Essa tecnologia transforma um carro comum em uma peça de arte em movimento, uma tela que muda a cada ângulo e a cada raio de luz. Então, como essa magia realmente funciona? O segredo está na própria tinta. Não é uma única cor. Em vez disso, ela é repleta de flocos microscópicos e multicamadas. Pense neles como minúsculos prismas, ou as delicadas escamas na asa de uma borboleta. Estes não são os pigmentos de cor típicos que apenas absorvem um pouco de luz e refletem o resto. Não. Estes são muito mais sofisticados. Eles são chamados de pigmentos de interferência. O trabalho deles é dobrar e dividir a luz de uma maneira muito específica. Quando a luz atinge esses flocos, ela salta de diferentes camadas, em momentos ligeiramente diferentes, criando um espetáculo de cores que muda, dependendo do ângulo de onde você está olhando. Esse efeito alucinante é um resultado direto de algo chamado interferência de película fina, um conceito da física moderna. É o mesmo princípio que cria o brilho do arco-íris que você vê em uma bolha de sabão ou em uma poça de óleo depois da chuva. A tinta possui múltiplas camadas ultrafinas de diferentes materiais, frequentemente óxidos metálicos, que são projetadas com incrível precisão. Cada camada é feita para interferir nas ondas de luz, cancelando algumas cores e amplificando outras. O resultado é um carro que parece ter vida própria, mudando sua aparência à medida que se move pelo mundo, transformando uma simples viagem em um show de luzes hipnotizante para todos que têm a sorte de vê-lo. Para entender essa maravilha, precisamos voltar ao começo. Vamos entrar em um laboratório de alta tecnologia, onde essas tintas mágicas nascem. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre mistura de tintas. Este não é um lugar com baldes e varetas sujas. Imagine um ambiente limpo e estéril, cheio de cientistas em jalecos brancos. Eles estão cercados por máquinas complexas, telas de computador brilhantes exibindo modelos moleculares e béqueres cheios de líquidos cintilantes e de outro mundo. É aqui que a química, a física e a engenharia colidem. É um lugar de intensa precisão, onde cada variável é controlada, desde a temperatura e a umidade até o tamanho e a forma das partículas microscópicas. O coração do processo reside na criação dos pigmentos especiais. Estes não são minerais moídos, eles são construídos, camada por camada, usando nanotecnologia. Um dos ingredientes-chave é a mica, um mineral natural que forma folhas perfeitamente planas e finas. Os cientistas pegam esses flocos microscópicos de mica e os revestem com camadas ultrafinas de óxidos metálicos, como o dióxido de titânio ou óxido de ferro. O processo é incrivelmente delicado, frequentemente feito dentro de uma câmara de vácuo.
Ao controlar a espessura exata de cada revestimento, estamos falando de nanômetros aqui, que é 1/bilionésimo de 1 metro. Eles podem programar o pigmento para refletir comprimentos de onda específicos de luz. É como ser um arquiteto da luz, projetando uma estrutura que dobrará a luz exatamente como você deseja. Outro método de ponta envolve a criação de algo chamado cristais fotônicos. Estes são ainda mais avançados. Imagine construir uma estrutura cristalina microscópica que atua como uma armadilha para a luz. Esses cristais têm um padrão tridimensional repetitivo, que afeta como os fótons, as partículas de luz, se movem através deles. Ao projetar a estrutura da maneira certa, os cientistas podem proibir a passagem de certas cores, permitindo que apenas cores específicas sejam refletidas. Isso lhes dá um nível de controle sem precedentes sobre o efeito final, criando cores mais vibrantes e mudanças mais dramáticas do que nunca. É uma tecnologia que imita os melhores truques da natureza, como as cores iridescentes de uma opala. Uma vez que esses pigmentos de alta tecnologia são sintetizados, a verdadeira diversão começa. Os cientistas se tornam como mestres cucas, experimentando diferentes receitas. Eles misturam os pigmentos camaleão com uma resina polimérica transparente e durável, que atuará como o aglutinante que mantém tudo junto na superfície do carro. Eles tentam diferentes concentrações de pigmentos. Adicionam outros elementos, como pequenos flocos de alumínio para um brilho extra, ou partículas cerâmicas para maior durabilidade. Cada nova mistura é documentada, analisada e testada. Eles pintam pequenos painéis de metal e os examinam sob diferentes fontes de luz, desde luzes artificiais de laboratório até a luz solar natural, garantindo que a mudança de cor seja impecável e consistente. É um processo longo e paciente de tentativa e erro para criar a fórmula perfeita. Criar a fórmula perfeita de pigmento no laboratório é apenas uma parte do quebra-cabeça. O próximo desafio é produzi-la em larga escala e garantir que funcione perfeitamente no mundo real. É aqui que empresas como a BASF, uma gigante da indústria química, entram em cena. Elas pegam a receita de laboratório e a traduzem em um processo industrial. Os pigmentos e a base da tinta são misturados em enormes tanques, controlados por computador. O processo é altamente automatizado para garantir que cada lote de tinta seja idêntico. Consistência é tudo. Você não pode ter um lado do carro mudando para verde enquanto o outro muda para um tom ligeiramente diferente de verde. Antes que essa tinta de alta tecnologia toque um carro, ela passa por uma série brutal de testes. Pense nisso como um campo de treinamento para tinta. Técnicos de laboratório submetem painéis pintados a todo tipo de abuso. Eles os bombardeiam com luz UV de alta intensidade para simular anos de exposição ao sol, garantindo que as cores não desbotem com o tempo. Eles os colocam em câmaras que alternam entre calor extremo e frio congelante. Eles os pulverizam com água salgada para testar a resistência à corrosão. Eles até os bombardeiam com pequenos projéteis de cascalho para ver quão bem a tinta resiste a lascas de detritos da estrada. Apenas as formulações mais resistentes que podem suportar essa punição chegarão à fábrica. Uma vez que a tinta passa por todos esses testes, ela está pronta para o evento principal, a fábrica automotiva. Aplicar essa tinta é um balé tecnológico. Os carros se movem ao longo de uma esteira transportadora para uma série de cabines de pintura seladas. O primeiro passo é preparar a carroceria do carro, que geralmente é feita de aço ou alumínio. Ela é limpa, mergulhada em soluções especiais para evitar ferrugem, e, em seguida, uma camada de primer é aplicada. Este primer garante que as próximas camadas adiram perfeitamente. Então vem a camada base, que contém nossos pigmentos camaleão mágicos. Isso não é aplicado por uma pessoa com uma pistola de pulverização, mas por braços robóticos de alta precisão. Esses robôs podem aplicar uma camada de tinta perfeitamente uniforme, garantindo que os flocos estejam orientados corretamente
para criar o efeito desejado. O processo envolve várias camadas. Após a camada base, que muda de cor, uma camada final de verniz é aplicada. Esta é uma camada transparente e super resistente que atua como um escudo. Ela protege os delicados pigmentos por baixo de arranhões, excrementos de pássaros, chuva ácida e raios UV prejudiciais do sol. É também o que dá ao carro aquele aspecto profundo, brilhante e molhado. Cada camada é aplicada e depois assada em fornos enormes para curar e endurecer. A temperatura e o tempo desse processo de cozimento são críticos para a qualidade final e a durabilidade da pintura. Todo o processo de várias etapas é uma sinfonia de química e robótica. A jornada não termina quando a última camada de tinta é assada. Agora vem a fase mais meticulosa, o controle de qualidade. Em um túnel de inspeção bem iluminado, cada carro é examinado por equipes de inspetores altamente treinados. Eles verificam cada centímetro da carroceria, procurando as menores imperfeições. Eles verificam a consistência da cor, brilho e textura. Há alguma partícula de poeira presa na camada transparente? A mudança de cor é uniforme em todos os painéis do carro? Eles usam luzes especiais que imitam diferentes condições, desde a luz solar direta até céus nublados, para garantir que o efeito camaleão funcione como projetado de todos os ângulos possíveis. Essa inspeção humana é frequentemente apoiada pela tecnologia. Câmeras de alta resolução e scanners a laser podem analisar o acabamento da pintura com um nível de precisão que o olho humano não consegue igualar. Esses sistemas podem medir a espessura da tinta em micrômetros e detectar variações sutis de cor que, de outra forma, passariam despercebidas. Se algum defeito for encontrado, o carro é enviado de volta para ser corrigido. Essa busca implacável pela perfeição é o motivo pelo qual uma pintura de fábrica é muito mais durável e impecável do que um reparo típico. É uma garantia de que o efeito mágico que você viu no showroom durará por muitos anos. Um dos exemplos mais famosos dessa tecnologia em ação é da BMW. Na Consumer Electronics Show, a BMW surpreendeu o mundo com seu carro conceito iX Flow. Este veículo não apenas mudava entre algumas cores, ele podia mudar toda a sua carroceria de preto para branco e vice-versa em um instante. Ele usava uma tecnologia chamada e-ink, a mesma encontrada em leitores eletrônicos como o Kindle. A carroceria do carro era revestida com um material especial contendo milhões de microcápsulas. Cada cápsula continha pigmentos brancos carregados negativamente e pigmentos pretos carregados positivamente. Ao aplicar um pequeno campo elétrico, o carro podia trazer os pigmentos brancos ou pretos para a superfície, mudando instantaneamente sua cor. Embora o e-ink preto e branco seja apenas o começo, a BMW já apresentou uma versão mais recente, o iVision D, que pode exibir até 32 cores diferentes. O carro é dividido em 240 segmentos diferentes, cada um dos quais pode ser controlado individualmente. Isso significa que você pode ter um capô verde, um porta-malas amarelo e listras de corrida roxas, e depois mudar tudo para azul sólido no minuto seguinte. Isso não é apenas um truque. Um carro branco reflete mais a luz solar e fica mais fresco no verão, enquanto um carro preto absorve mais calor e pode ficar mais quente no inverno. Essa tecnologia poderia realmente tornar os carros mais eficientes em termos de energia. É uma aplicação prática de uma ideia aparentemente mágica. A tecnologia que temos hoje já é impressionante, mas o que está por vir é ainda mais emocionante. Estamos caminhando para um futuro de tintas verdadeiramente inteligentes e interativas. Imagine um carro que não apenas tem algumas mudanças de cor predefinidas, mas pode mudar sua cor sob demanda usando um aplicativo no seu smartphone. Sentindo-se enérgico e ousado, transforme seu carro em um vermelho fogo. Quer algo mais sutil e profissional para uma reunião de negócios?
Um simples toque pode mudá-lo para um prata sofisticado ou um cinza chumbo. As possibilidades de personalização seriam infinitas. Seu carro se tornaria uma verdadeira extensão da sua personalidade. Mas por que parar por aí? O futuro da pintura automotiva pode ser ainda mais dinâmico. Pesquisadores estão desenvolvendo tintas que podem reagir ao ambiente ou até mesmo às emoções do motorista. Imagine um carro que muda de cor com base no clima, tornando-se um azul frio em um dia quente ou um laranja quente em uma manhã fria. Ou que tal um carro conectado aos seus sensores biométricos? Seu carro poderia se transformar em um tom calmante de verde quando você estiver estressado, ou um amarelo vibrante quando estiver feliz e animado. Parece ficção científica, mas os alicerces para essa tecnologia já estão sendo colocados. É a fusão definitiva entre homem e máquina. Além da estética, essas superfícies inteligentes terão funções práticas. A tinta poderá ser projetada para ser autorreparável, onde pequenos arranhões desaparecem sozinhos quando expostos à luz solar. Poderia incorporar propriedades superhidrofóbicas, fazendo com que o carro repelisse água e sujeira de forma tão eficaz que quase nunca precisaria ser lavado. Poderíamos até ver tintas que podem coletar energia solar, transformando toda a superfície do carro em um painel solar gigante para ajudar a alimentar seus sistemas ou carregar sua bateria. A pele do carro se tornaria tão inteligente e funcional quanto os computadores dentro dele, uma parte viva e pulsante do veículo. Essa jornada incrível, de um líquido cintilante em um laboratório a um carro que muda de cor com o seu humor, mostra que a linha entre ciência e magia está mais tênue do que nunca. É um poderoso lembrete de que a curiosidade e a inovação podem transformar o mundo ao nosso redor de maneiras que nunca pensamos ser possíveis. Da próxima vez que você vir um carro na rua que parece mudar de cor, bem diante dos seus olhos, você saberá o segredo. Não é mágica. É o resultado brilhante da engenhosidade humana. Um pouco de física e muita nanotecnologia, pintando um quadro vibrante e emocionante do futuro do transporte.